Sou nascido no interior do estado de São Paulo, na Alta Paulista, criado também na Alta Paulista, e fui para São Paulo, nascido em Marília, criado numa cidade ao lado de Marília, chamada Pompeia. Fui para São Paulo aos 17 anos de idade. Aí lá eu terminei o curso colegial e estive trabalhando no Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, voltei e cheguei a cursar a faculdade Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro, 2 anos. Aí voltei para São Paulo e fiz o curso de Direito no Instituto, na Universidade Mackenzie. Né? E quando voltei para São Paulo, voltei justamente naquela época que foi em 1977, na época da anistia, que existia já uma luta pela anistia geral e restrita, né? E estava bem próximo aí do pessoal, inclusive do pessoal da Comissão de Justiça e Paz. Na época já não era membro, mas já fazia muito trabalho para a comissão, né? E naquela época tinha a Josi, que era ex-mulher do Altino Dantas, né? que era foi presidente da Comissão de Justiça e Paz e foi uma das protagonistas aí pelo início aí dessa anistia, né, que houve depois. E aí participamos de tudo isso daí e da redemocratização do país com a primeira eleição direta aí para o Senado. Senado não, para o Senado. Não, na época não foi nem eleição direta para o Senado. Foi quando houve o pacote de abril em 77 e deram a possibilidade de os partidos políticos apresentarem a sublegenda. Foi quando houve um grupo aí da Comissão de Justiça e Paz que queria lançar candidato para o Senado e se reuniram. E na época, inclusive, os candidatos eram o Hélio Bicudo e o Dalmo Dallari, só que tinha que ter aprovação de um cidadão aí. O cidadão não aprovava a luta política nessa época, e esse cidadão era Dom Paulo. E aí quem virou candidato foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? E na eleição do Fernando Henrique Cardoso eu participei ativamente dessa eleição, andando aí o estado inteirinho, né? Inclusive o nosso presidente da Comissão Funari foi candidato a deputado estadual na época, andei muito com ele no interior de São Paulo. Naquela época, eu lembro de uma coisa inédita, que para mim é histórico. Eu participei, eu e um promotor público, que era o Benedito Campos, fomos juntos na porta da Volkswagen, naquela época, para acompanhar o então candidato, o professor Fernando Henrique Cardoso, que não era conhecido popularmente, era no meio acadêmico, mas lá nós tivemos em 5 pessoas, lá estavam eu, o Benedito Campos, que era esse promotor público, que já falecido, estava a Gilda Perosa, que era Gilda Portugal Gouveia, que era secretária do Fernando Henrique, o Fernando Henrique e um outro cidadão, né? Outro cidadão lá. E quando era para panfletar a porta da Volkswagen, quando tocou a sirene, eu junto com o professor Fernando Henrique, panfletando e tal, e aquele povo saindo, e eu olhava e falava, não é de sindicato, e jogava fora, e a coisa não estava replicando. Depois de uns 10 minutos, eu vi que o Fernando Henrique estava meio preocupado com isso e não estava replicando. Eu tive uma ideia, fui lá na perua Kombi, que tinha uma perua de som, cheguei para o cidadão, falei, professor, dá um tempo aí que eu tive uma ideia. Fui lá, falei para esse cidadão, cidadão, fulano, você precisa falar alguma coisa aí para o povo parar. Aí ele falou, então vamos ligar. E ligamos, ele subiu em cima da Kombi e começou a falar. Para mim isso daí foi histórico, porque todo mundo começou a parar, sentar, e todo mundo começou a prestar atenção. E aí foi apresentado por aquele povo Fernando Henrique na época. Bom, o nome desse cidadão era o Luiz Inácio Lula da Silva, foi ele apoiando o Lula. Eu estava nessa panfletagem aí junto com o Lula. Hoje eu sou muito companheiro e amigo do Frei Chico, irmão dele, eu brigo com ele, que estava lá, e eu uma vez até falei para o Lula isso daí. E foi essa luta toda de lá para cá, nunca paramos, né? Sempre tem uma situação ou outra, até hoje estão aí, enfim, o destino fez com que eu virasse ouvidor das polícias, tinha sido ouvidor adjunto já antes, e fui aí pela Comissão de Justiça e Paz indicado para ser um dos candidatos, fui no CONDEP, fiz parte da lista tríplice,
enfim, fui nomeado ouvidor da polícia e virei ouvidor durante 4 anos aí, sendo reconduzido, né, um primeiro mandato 2 anos, e sendo reconduzido depois como ouvidor, na categoria de ouvidor novamente. E participamos aí dessa luta constantemente, né, sem trégua, né, e acho que até morrer vai ser assim. A ouvidoria, nós já tínhamos criado um método, né, que era acompanhar todas as manifestações. Então, sempre tinha alguém da ouvidoria acompanhando essas manifestações, né? E não só acompanhava, como também depois chegavam algumas denúncias, né? Teve várias manifestações que o meu adjunto que ia, que era o Walter Foster, né? Mas eu, de qualquer forma, eu acompanhava também, quando eu não ia pessoalmente, teve algumas que eu acompanhei pessoalmente, acompanhava assim, em contato direto com o Walter, com o assessor, que era o ouvidor adjunto, e, houve, sim, várias denúncias e muita repercussão, né? Dentre elas, a que mais ficou assim evidenciada foi do fotógrafo, do Sérgio Andrade Silva, né? que, que ele levou um tiro de borracha no olho e ficou cego, né? Não só ele, como teve outros que aconteceram isso, na mesma circunstâncias, teve essa consequência desastrosa e triste, né? Teve uma menina, a Débora Fabre, que também ficou cega no olho, né? O pessoal esquece isso aí. Teve um outro estudante que também teve uma visão perdida. E teve um outro manifestante, que era estudante também, que ele levou um tiro de borracha, foi ali na rua, perto da rua Sergipe, ali perto da rua Sabará, em Genópolis. A manifestação estava sendo lá na Consolação e a polícia chegou e ele foi correndo e cercaram ele, levou um tiro e ele ficou até roncolho, né? Ficou com um ovo só, dos 2 testículos, ele ficou com um só. Eu até estive várias vezes na Santa Casa, na época, fiquei muito preocupado com esse menino. Esse menino, ele chegou a sair da Santa Casa, depois ele voltou com infecção hospitalar. Então, houve muita repercussão negativa e a gente sentiu muita coisa muita tristeza nisso daí, no que ocorria nas manifestações. Então, a preocupação nossa era constante. Então, chegavam as denúncias e o papel da ouvidoria era encaminhar não só para o corregedor, como para o Ministério Público. E nós tivemos, até pessoalmente, com a assessoria do Ministério Público, falando sobre isso daí, e tivemos várias reuniões a respeito. E toda manifestação sempre foi, a quase que maioria delas, nós tivemos problemas, sim, e problemas graves, né? Na realidade, você sentir, o sentimento nosso é de que não houve mudanças nenhuma. O comando, às vezes, demonstrava preocupações, né? Mas, na prática, as coisas não corriam como a gente imaginava. Mais que isso, teve um absurdo uma vez aí, numa dessas manifestações, teve um caso de 21 estudantes serem detidos ali no Centro Cultural, e eles me ligaram, né, um deles, inclusive, não tinha sido detido, estava no HC, eu fui atrás desse que estava no HC, ele estava vivo, o pessoal estava com medo dele ter sido vítima de alguma coisa. Bom, enfim, eu achei ele dentro do HC, e de lá eu fui lá para Santana, na delegacia que eles estavam presos, né? Eu tinha 21, eu cheguei lá, já tinha 3 parlamentares, estava lá o Suplicy, o Paulo Teixeira,
mais um, acho que eu não lembro o outro, era um vereador. Mas, enfim, o absurdo é o seguinte, é que ficou constatado, quando esse pessoal foi preso, tinha sido uma armação, e a armação através de um capitão de exército. Um capitão de exército se introduziu no meio deles, camuflando, entrando por meio de internet e tal, fazendo amizade com algumas meninas e tal, e ficou constatado que esse cidadão era capitão do exército, tal, o apelido dele era Balta. Bom, enfim, e esse pessoal foi preso. Quando eles foram detidos, um deles, que era esse Balta, não acompanhou o bonde dos presos, né? E os meninos ficaram apreensivos com aquilo, e no fim nós fomos constatando que tratava-se de uma pessoa do exército infiltrada ali para, enfim, para tumultuar as manifestações, né? Para intimidar o pessoal que, que iam em manifestação. Bom, enfim, esse cidadão aí, ele sumiu, aí ficamos sabendo que ele foi depois promovido, né? E os estudantes foram processados criminalmente, como se tivesse provocado dano, alguma coisa, e tivesse atentado contra o Estado, contra alguma coisa do Estado, né? Eu até me coloquei, a única coisa que eu, como ouvidor, podia ter feito na época, eu como estive, vi, presenciei e acompanhei, eu me coloquei como testemunha, eu fui testemunha, virei testemunha nesse processo criminal, em que esses 21 estudantes foram denunciados e processados, né? E foram agora absolvidos, recentemente foram absolvidos, né? Mas foi uma preocupação muito grande dos pais, das mães e dos estudantes. E o interessante é que até dentre um deles tinha a neta do Paulo Egídio Martins. Era uma neta do Paulo Egídio Martins, estava nessa daí. Então, era um absurdo. Era um pessoal que não militava politicamente, e esse Balta foi e conseguiu fazer com que esse pessoal que ia participar da manifestação fosse taxado aí tentasse ficar estigmatizado com uma espécie de um terrorismo aí nessas manifestações, né? E você viu que isso daí foi uma coisa que, que fizeram previamente, não dava para ser tudo instantâneo aquilo lá. E ficou claro também que ele estava a serviço, esse Balta estava a serviço aqui do Exército para a Copa do Mundo na época, para a Copa do Mundo. Então ele estava a serviço e aconteceu tudo isso com ele junto. Então, o que dá para interpretar disso tudo? Alguma coisa superior estava acontecendo aí para que houvesse essa prisão desses 21 jovens que, na realidade, não tinha nada a ver nem com a militância aí do pessoal que organiza, que faz as manifestações, né? E eles foram presos assim ingenuamente, né? Mas através de um militar. Então, são coisas que a gente até hoje fala, como que pode acontecer isso daí, né? E sendo que esse militar não é do estado de São Paulo, veio de outro lugar, hoje parece que está no Amazonas, em Manaus. E isso é para ser pensado, para ser estudado e para ser visto. A gente tem as ideias do que pode ter ocorrido, mas precisamos esmiuçar mais isso, né? Essa atitude desse capitão, desse tal de Balta, comprova isso daí. Não tem como, não. Porque não tem sentido. Ele está participando e, na hora de ser detido, ele consegue sair. Os 21 foram em um bonde só, ele foi em outro lugar e ele começou a mandar recado para esses estudantes, para esse pessoal, falando que tinham levado ele para outra delegacia, até dar um sumiço, né?
E os próprios estudantes, lá, quando estavam presos, falaram: oh, aquele cidadão aí que estava com a gente sumiu. Tal. E quando nós fomos chegamos a pessoa física desse capitão de exército, né? Que tem um nome, mas ele se identificava como Balta. Aí. E foi uma coisa, com certeza, previamente preparada. E não dá para acreditar que aconteceu tudo instantaneamente, espontaneamente. Não tem sentido, porque esse pessoal que foram presos, eu repito, não tinham nenhuma ligação mais assim, estreita com algum tipo de movimento. Prova é que a neta do Paulo Egídio Martins estava no meio. Então existe sim. Não, pois é. Todas as denúncias que chegam na ouvidoria, elas são encaminhadas. E o que ocorre? Obviamente que para ser investigada, ter um processo é muito moroso, né? Eu até fui muito criticado pela bancada da bala na época, porque eu já falava pontualmente o que estava ocorrendo, né? E eles não queriam isso, eles queriam que fosse só depois de julgado. Existe processo até hoje que não foi julgado e vai ficar na prescrição, enfim, ou vão ser arquivados, enfim. Mas todas essas daí, eu não vi nenhum resultado assim prático, uma condenação, uma destituição de uma penalidade contra um policial que foi envolvido, né, que teve envolvimento num ato direto disso daí. A bem da verdade, eu não tenho essa resposta, não tenho uma condenação. Existe, a ouvidoria denunciava, mas e levava aos órgãos, mas a bem da verdade, o resultado foi até o contrário. No caso desses jovens 21 que eu acabei de citar, né, foi o inverso. Ao invés desse cidadão, desse Balta, ser processado, quem foi processado foram os estudantes, que tiveram que contratar advogado, tiveram um monte de gasto, sofrimento entre as famílias, e os pais, as mães, pediam encarecidamente para a gente ajudar, porque eles não faziam parte disso daí, não estavam acostumados com tudo isso. Mas não tivemos nenhuma consequência, assim, uma punição, né? Uma expulsão em relação a essas manifestações, né? Em relação à consequência desse mau procedimento na época, na hora da manifestação, né? Eu estou lembrando até de outra manifestação que houve, que prenderam mais de 200 pessoas na rua Xavier Toledo, e usaram um método novo, um método que não tinha, um método que eles colocaram como queda de braço, era um método ninja, era mais ou menos isso, que eles cercavam e prenderam 230 pessoas, mas essas pessoas prenderam totalmente no modo mais obscuro que possível, porque não existia como prenderam como se fosse para averiguação, isso daí não existia, não existe, enfim, era uma intimidação bem notória para que não houvesse participação em manifestação, para que todos jovens pensassem para a manifestação. Era uma questão realmente de intimidação, né? É isso que que ficou como resultado, pelo menos que eu tive. Várias ações policiais totalmente inconstitucional, antidemocrática, ficaram assim sem um julgamento. Essa é a realidade e persiste até hoje. O que nós sempre chamávamos atenção, assim, chegamos a propor para o comando da polícia e tal,
era que os policiais tinham que ter também um tratamento psicológico, né? Porque nessas manifestações, nem sempre os manifestantes também tinham toda a razão. Às vezes existia provocação. E quando existia provocação, se o policial não está psicologicamente preparado, é onde estoura o problema, né? Então, a gente sempre tinha essa preocupação para que as pessoas, os policiais, que fossem incumbidos de acompanhar uma manifestação, estivessem psicologicamente bem, para que não houvesse consequências nefastas, né? E o que ocorreu muitas vezes, porque nem sempre o policial não só não está preparado, mas pode receber sim algum ato que naquela hora o incomode e ele não tenha preparo psicológico para suportar aquilo lá. E isso daí a gente tinha essa preocupação e levava para o comando e pedimos várias vezes aí para que houvesse sempre um psicólogo, um tratamento para isso, para toda a tropa, né? Através de psicólogo, mas sempre foi nos dito o seguinte, que não existia dinheiro para isso, né? E por isso que não tinha esse tipo de tratamento, né? Então, essas consequências que em não ter um preparo psicológico pode ocorrer sim muita coisa ruim em uma manifestação, né? E o problema da arma não letal é justamente isso. O policial que não tem esse preparo, ele na hora ele não vai atirar para baixo, não. Ele atira e às vezes até com sadismo naquela hora, se ele não está preparado psicologicamente para isso. Então precisa ter um trabalho também psicológico com o policial. É isso que a ouvidoria sempre brigou. A bala de borracha cegou não só o Sérgio, como essa menina, a Fabri, né? Teve o rapaz que ficou sem um testículo, e teve um outro estudante também, que eu não me recordo o nome, que também perdeu um olho. Não é só... É que o Sérgio ficou mais assim... exposto por ser um jornalista, né? Era um fotógrafo, e realmente todo mundo chamou mais a atenção de todo mundo, né? Mas não foi só esse caso, tivemos outros casos, e tudo em manifestação, né? E teve uma vez também um carro da polícia atropelou um manifestante, né? E teve várias, e tudo com arma não letal, né? Então essas armas não letais também tem que ter gente que saiba usar e como usar sem prejudicar o cidadão, né? Porque o policial também não tem noção do que o cidadão lá, do direito do cidadão. Essa que é a realidade, não tem noção. E o policial, ele lá dentro do quartel, ele não está não está sendo orientado para ter noção do que o cidadão está pleiteando ali. Ele está o objetivo dele é receber a ordem que vem ele cumpre, né? Ele fala, eu tenho que marcar, eu jogo para lá, é para lá que ele joga. É complicado isso. Isso nós temos um exemplo do Carandiru, né? Vamos fazer uma analogia. Eu lembro que no Carandiru, quando houve aquele massacre do Carandiru, o secretário de Segurança Pública era o Pedro Campos e o governador era o Fleury, Luiz Antônio Fleury Filho. O Pedro Campos foi justamente o promotor público que era designado na época para condenar o Esquadrão da Morte. Ele era o acusador na época. Quer dizer, na época ele era acusador, ele representava a sociedade para acusar naquela época o Fininho 1, o Fininho 2, os amigos do Fleury,
E depois, então eu assisti júri que ele participou como acusador. Ele pedia condenação, aí depois de um tempo ele está lá como secretário, é liberado aquele massacre todo. Então tem gente que recebe uma ordem, nós vamos chutar para lá, e para lá que ele vai. Ele não tem aquele discernimento, aquela ponderação toda para não fazer aquilo ali naquela hora. E o policial é isso daí. Infelizmente, ele não tem uma consciência e um preparo psicológico para isso daí. Por isso o risco de acontecer o que aconteceu com o Sérgio. A bem da verdade, houve a Constituição, mas uma coisa que não se mudou foi a polícia. Né? Não mexeram em nada na polícia. A polícia é uma força auxiliar do Exército. Essa é a realidade. Então, não existe uma diferença profunda. O que existe é que hoje as denúncias chegam na imprensa e é divulgado. Né? Mas aquela época não era divulgado. Então tem diferença, tem diferença. Mas antigamente sumiam com alguém e você só ficava sabendo particularmente, não era por intermédio da imprensa. Hoje a imprensa divulga e você fica sabendo. E nas manifestações é a mesma coisa. Naquela época, na realidade, não podia nem manifestar, não ter manifestação. Agora tem, nós estamos, a sociedade está se manifestando, mas existe a repressão, essa existe. Então a repressão é como se fosse aquela época, só que em cima de uma manifestação que naquela época não se tinha, que não se permitia realmente, entendeu? Então essa é a diferença que eu vejo. E quando se permitia aquela época, era a mesma repressão. Né? Quer dizer, a diferença não é grande, porque é a mesma polícia, é a mesma cultura. Tem influência porque eles defendem. Eles defendem eles não separam nada. Eles estão ali para defender todas as atitudes do policial. E mesmo quando existe um absurdo, uma coisa notória, eles não reconhecem, eles ficam omissos, mas eles só se manifestam para defender e para acusar quem está tentando elucidar tudo. Né? Então, existe uma influência porque o policial ele se sente com retaguarda, né? Ele acha que ele tem defensor ali, né? O mau policial, porque o bom policial não precisa disso daí. O mau policial é onde ele se apega com o pessoal que defende ele por qualquer coisa, pensando em voto, pensando em estar ali mais 4 anos, né? O bom policial ele não precisa da bancada da bala, pelo contrário. O bom policial, ele elogia a ouvidoria, porque ele não tem por que temer, ele não comete erro. Se ele cometer erro, às vezes é excusável, muito, muito difícil isso. Agora, o mau policial, não, ele se apega a esses defensores dele. Quem é os defensores dele? É a bancada da bala. Né? E tudo eles sobrevivem disso daí, né, politicamente. Né? E tem, sim, consequências. Tem justamente por isso. Olha, o que tinha que ser feito era penalizar os maus policiais, aqueles policiais que erram nisso daí. Né? Ou então começar ter uma reorganização geral aí na polícia, né? Para ter uma conscientização geral.
o que tá, porque a cultura é que permanece. É difícil você tirar o que vem enraizado aí há anos, dezenas de anos, né? E é muito difícil você é, é, consertar tudo isso daí. Eu até acredito que dentro da polícia exista aqueles que queiram tentar conscientizar e, e fazer com que não haja essas atitudes nefastas aí. Mas é muito difícil numa tropa inteira e que tem uma cultura enraizada você mudar isso. Então, precisava mudar desde o início. E desde o início precisava é, tinha que mudar quase tudo, né? Se não tudo. É isso, não tem jeito. Eu acho muito difícil você consertar o que está aqui feito há mais de 100 anos, né? Com essa cultura há mais de 100 anos. Precisava, primeiro, ser uma polícia que não viesse assim, não viesse, não fosse submissa aí às Forças Armadas. Isso daqui, porque às vezes dava a impressão que nem o governador tinha rédeas sobre a polícia. Porque é o caso, como que aparece esse Balta do Exército para vir aqui em São Paulo e fazer isso daí? Na época o governador era o Alckmin. Eu tenho certeza que o Alckmin não sabia disso daí, né? Não sou nenhum defensor do Alckmin, mas a impressão que se dá é que isso daí passava fora do controle do governo do Estado de São Paulo. Não tem sentido uma pessoa do Exército vir aqui se envolver numa apreensão de jovens aí, numa prisão de jovens, né? E fazer parte, se infiltrar. Isso daí não tem sentido. Isso é coisa da época antiga, né? É coisa que lembra realmente a ditadura militar. Os atos que eram praticados pela ditadura militar. Isso foi o que aconteceu com esse tal de Balta, vindo aqui a São Paulo e se envolvendo na prisão de 21 jovens, aí, né? Induzindo a polícia a prender para que houvesse uma intimidação perante toda a juventude aí que estava participando disso. Isso ficou claro. Eu acho difícil mudar tudo isso. Para mudar tudo isso daí, tem que ter uma reorganização, tem que fazer o que não foi feito na Constituinte, mexer na polícia, mas assim, do início, né? Não ter... porque senão pisar pisar em ovos e não ter resultado. O resultado sempre é isso daí. É o que está acontecendo até hoje. Tem que voltar ao que não foi feito na época da Constituinte. Em relação à polícia, ficou intacto. Tem que fazer alguma coisa ali e começar dali. É isso.